vai falar agora é sobre treinar o olhar para enxergar essa violência. Eu já falei aqui na outra aula que eu não me sinto absolutamente confortável para dar dicas sobre sinais. Até porque eu acho que é importante, sim, o professor e professora entenderem os sinais, mas os sinais são muito sutis, podem ser muito sutis. O que é muito importante é que o professor e a professora, qualquer pessoa da rede de educação, esteja muito conectada com o seu aluno. Então, a conexão é importante. Nós defendemos que essa conexão deve se dar pela fala sobre violência sexual. Não é? É na conversa, seja com alunos pequenos, de forma adequada. E olha, hoje você tem muitos livros, muitos vídeos preparados para falar sobre violência sexual com crianças muito pequenas. O site do Liberta, para quem quiser entrar, a gente tem dicas, inclusive, de materiais para esta conversa. Então, nós sempre dizemos que o professor e a professora devem estar atentos aos seus alunos. E a hora que eles estão atentos aos seus alunos, e quando eu falo muito professor e professora aqui, eu peço desculpa se eu erro termos, porque eu não sou da área de educação, né? Mas o termo é educadores, né? Quando os educadores estão conectados, eu falo professor e professora porque no meu imaginário, na verdade, é quem está na sala de aula com a criança, né? E que está cotidianamente mais forte, de forma mais forte com a criança. Mas falar sobre essa questão, abrir a possibilidade de discutir essas questões é muito importante para que o professor possa enxergar esta violência, não é? Que pode estar acontecendo com um aluno ou uma aluna. Tem desafios muito grandes. Quando você fala, por exemplo, de pessoas com deficiência, crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência, e quanto mais grave a deficiência, mais complicado, especialmente a deficiência intelectual, não é? Fica mais difícil ainda. Mas a gente tem que estar mais atento ainda. Eu diria o seguinte: quando há conexão, há vínculo, fica mais simples da criança contar. Vou voltar aqui para o exemplo do Reino Unido. Eu falei que eu ia falar do exemplo do Reino Unido, eu vou contar agora. Há mais de 20 anos, o Reino Unido tem uma política pública na qual é obrigatório, tanto para escolas públicas quanto privadas, falar sobre o que eles chamam de sexualidade e relações saudáveis. Na verdade, eles nomeiam esta matéria, que não é matéria, mas é algo que perpassa todos os anos do aluno, que é sexualidade e relações saudáveis. Mas o que significa? Falar sobre violências sexuais e permissão com crianças muito pequenas e falar sobre formas de se relacionar sexualmente de forma saudável e cuidadosa com adolescentes. Bom, o resultado disso, o resultado dessa política no Reino Unido foi que, na verdade, os adolescentes começaram a fazer sexo, as meninas em especial, mais tarde, com mais consentimento e mais prazer de ambos os lados, não é? E isso, logicamente, resultou em menor índice de gravidez na adolescência, menor índice de doenças sexualmente transmissíveis e menos registros de violências sexuais entre jovens. Com as crianças tem um fenômeno interessante, que é não só permitiu que as crianças identificassem violências sexuais que elas estavam sofrendo e pudessem falar sobre essas violências, como permitiu a prevenção ou a não ocorrência dessas violências. E aqui eu vou parar para discutir isso um pouco com vocês. A gente falou da invisibilidade já e falou desse imaginário do pedófilo ou do sujeito violento, né? Porque é um louco, então é violento. Só que não. A maioria das violências sexuais com crianças e adolescentes, estou falando aqui de um recorte, não são todas. Tem violências sexuais
muito violentas com arma na cabeça e com ameaças e tudo mais. Mas tem um tanto dessa violência que acontece com crianças e adolescentes que é uma violência muito sutil. Primeiro, a gente está falando de pessoas queridas dessa criança, muitas vezes. Crianças com quem ela tem um vínculo de afeto. Segundo, esta pessoa, isto também tem estudos que mostram, vai usar da sedução para conquistar essa criança, para ter o que ele quer. Não vai ser com violência, em boa parte dos casos. Vai ser um processo de sedução. E ele se utiliza da ignorância da criança, porque a criança não sabe o que está acontecendo. Como a criança não sabe o que está acontecendo, ela permite que aconteça. E é muito maluco, porque dependendo da situação, ela pode realmente até sentir algum prazer naquela relação com uma pessoa que ela gosta. Lógico que eu não estou falando de penetração aqui, né, gente? Porque nenhuma criança... mas assim, dependendo do toque, ela pode... Agora, imagina uma criança, uma menina, um menino, que vive essa situação e que num dado momento da vida descobre o que ele estava vivendo. Imagina a culpa, a vergonha, não é? O grande trauma que aquilo gera nessa criança e adolescente, e aí que ela não conta nunca mais, porque a vergonha é terrível. Quando houve uma permissão, que sempre aspas, né? Uma permissão, como se a criança não tivesse resistido a isso. Por quê? Porque o processo é um processo de sedução do adulto com a criança. Em boa parte das situações de violência sexual com crianças muito pequenas. Por que eu falei de prevenção? Porque quando a criança sabe que aquilo é uma violência, que aquilo não pode acontecer, que aquilo não deve acontecer, que é errado que aconteça, ela fala para o adulto, não, isso não pode, não, eu vou contar para minha mãe, não, eu não quero. E o abusador, como ele não é uma pessoa violenta ou criminoso com arma na mão na maioria das situações, ele vai recuar. Essa é a experiência do Reino Unido. Veja, não só quando abriu-se a conversa na escola, a criança pôde muitas vezes identificar que era vítima de uma violência e contar que estava sofrendo esta violência, mas mais importante do que isso, houve um processo de prevenção, porque as crianças que sabem o que pode e o que não pode, quando um adulto tenta fazer algo com elas, elas falam, não, isto não pode. Isto evita a violência. Então, olha só, quando eu falo de sinais ou quando eu não falo de sinais, né, e espero que vocês tenham gente melhor falando de sinais que vocês possam observar, eu falo de percepção, eu não falo de sinal, mas eu falo de conexão. Eu falo de abrir espaço, diálogos de conversa. Gente, de novo, eu sei que é super difícil. Eu sei que a gente está num momento dificílimo. Imagina a criança chegando em casa contando que o professor falou sobre sexo, né? Quer dizer, isso precisa ser muito bem construído, muito bem estruturado. E isso precisa ser política pública, né? Mas tem vídeos, tem livros que podem ser usados de forma lúdica, na qual essa temática pode ser abordada com crianças e adolescentes. E uma vez que essa conexão entre o educador e a criança existe, a criança vai ter confiança para contar o que está acontecendo. À medida que a criança conta o que está acontecendo, e o professor está com a lente da violência, porque enxergar pela conexão, ou pelos sinais, ou pela fala, também tem relação com estar com a lente da violência. Por isso que o Liberta vem batendo para tirar essa violência da invisibilidade. Eu desafio vocês duas coisas. Uma, refletirem se foram vítimas de algum tipo de violência sexual. E a violência, ela pode ser extrema ou ela pode ser sutil. Eu fui vítima de violência sexual quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Eu estava voltando sozinha para casa da escola, uma rua deserta, tinha um homem, né, atrás de um carro se masturbando e olhando para mim. Eu saí desesperada, né, cheguei em casa tremendo, morrendo de medo, eu era uma menina, né? Mas não aconteceu nada. Primeiro, isso é crime pelo Código Penal, tá? Crime pelo Código Penal. Segundo, que eu fiquei muito tempo para conseguir fazer aquele trajeto sozinha de novo. Eu não tinha mais coragem de sair da escola sozinha
e ir a pé para casa. Essa violência minha é uma violência cotidiana. Quantas mulheres aí assistindo o vídeo não passaram por isso? Só que isso é violência sexual. Por isso eu fui lá e gravei o meu depoimento. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade. Eu fui vítima e agora você sabe. Porque a gente precisa começar a ter tolerância zero para qualquer ato de violência sexual contra crianças e adolescentes. E assim talvez a gente tenha crianças e adolescentes crescendo mais saudáveis, mais estruturados, não é? E podendo fazer uma sociedade melhor para todo mundo. Cada um no seu papel.